Hoje é quarta-feira de cinzas, um dia para pensar no quanto somos efêmeros e no quanto a vida é frágil. Só que em 2021, a quarta-feira de cinzas é só mais um dia, porque a pandemia tem sido isso aí mesmo, a maior quarta-feira de cinzas que a gente já viveu. A pandemia e os seus patrocinadores nos tiraram, entre outras coisas, o carnaval. É difícil de lidar com isso porque o carnaval é parte da identidade nacional. Quando um gringo chega no Brasil, ele vai logo pensando em encontrar carnaval. Pois é, não dessa vez. Não em 2021. Mas eu tenho uma informação para você. O primeiro carnaval que a gente tiver, depois de toda essa tragédia, tem tudo para ser gigante e para nunca mais ser esquecido. Como é que eu posso tentar adivinhar o futuro desse jeito? Bom, é só olhar para o passado. Muitas pandemias vieram antes dessa que a gente ainda está encarando. E eu lamento informar, muitas outras virão no futuro. E cada uma dessas pandemias deixa suas marcas na história e na cultura. No começo do século XX, a epidemia da gripe espanhola mudou o mundo para sempre. Ah, importante, a gripe espanhola não é espanhola. É só que a Espanha noticiou primeiro. Enfim, epidemias deixam suas marcas na cultura. Toda vez que você abrir uma latinha de água tônica, você está prestando um tributo àquela pandemia de influenza, sabia? O quinino era visto de maneira muito esperançosa como um tratamento para o vírus. Era meio que a cloroquina da época. O governo recomendava o consumo de quinino, e isso fez o quinino sumir das prateleiras e teve gente que se intoxicou de tanto tomar quinino. Essa foi uma das falhas do governo brasileiro na condução daquela crise. Se bem que, no século XX, o governo pelo menos incentivava a ficar em casa e tomar os cuidados básicos com higiene. Então, sim, a gente retrocedeu. Outra marca deixada pela epidemia do influenza pode ter sido a caipirinha. O drink mais brasileiro de todos pode ter surgido como remédio. Pode, porque essa história é controversa e na real ninguém sabe direito. O que a gente sabe, de fato, é que a pandemia do influenza inventou o carnaval como a gente conhece hoje. Para o carnaval brasileiro, existe um antes e um depois de 1919. Quem estava lá conta que o carnaval daquele ano foi uma coisa surreal. E eu não sei para você, mas para mim faz sentido. As pessoas passaram meses com medo, enterrando amigos e parentes em valas comuns. Às vezes tropeçando em corpos na calçada. Um terror. Aí a crise passa e chega o carnaval. Quem sobreviveu tinha mesmo o que comemorar. E comemorou. Aquele carnaval foi descrito mais de uma vez como uma espécie de vingança, de desforra contra os horrores da pandemia. Era como se, dançando, todo mundo pudesse mostrar o dedo do meio para a morte. Essa imagem aqui, quando você entende o contexto, passa exatamente essa mensagem. Isso é um carro alegórico zoando o chá da meia-noite. O chá da meia-noite era uma poção venenosa dada aos pacientes com influenza. A ideia era matar esses pacientes e abrir o leito para o próximo. Na verdade, é muito mais provável que nunca tenha existido o chá da meia-noite, mas não importa. Porque as pessoas daquela época acreditavam nisso, elas tinham medo disso, tinham. No carnaval, elas estavam rindo desse medo que tinha ficado para trás. A marchinha mais popular daquela época tinha uma noção disso. Não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Quem não morreu da espanhola, quem dela pôde escapar, não dá mais tratos à bola, toca a rir, toca a brincar. É importante imaginar que brincadeira era essa. Eu não sei se você está familiarizado ou não com a obra do Nelson Rodrigues. O que eu posso te dizer aqui é que ele não é exatamente um cara cheio de pudor. Ele escreveu muito mesmo sobre tabus, sobre sexo, sobre obscenidades. O Nelson Rodrigues é famoso por tratar desses temas.
Agora, imagine que esse homem, esse escritor, famoso por testar os limites do conservadorismo brasileiro, chegou a chamar aquele carnaval de obsceno. Ele escreveu: desde as primeiras horas de sábado, houve uma obscenidade súbita, nunca vista e que contaminou toda a cidade. Eram os mortos da Espanhola, e tão humilhados e tão ofendidos que cavalgavam os telhados, os muros, as famílias. Nada mais arcaico do que o pudor da véspera. Eu acho que a Maria Flor teria gostado do carnaval de 1919, a julgar por um depoimento recente dela. E passa um, e passa outro, e você, sem roupa, tira roupa, troca de negócio da cabeça. Aí outro dia de carnaval, outro dia tu já tá com outra roupa, já tá, Agora eu ia estar toda suja, toda lambuzada de cerveja com xixi, e gozo de alguém, e uma lambeção. E só putaria, gente. Mas a Maria Flor também teria razões para odiar o carnaval de 1919. Porque não pense que essa coisa de deixar os pudores de lado era só alegria, não. Carlos Heitor Coni, que estudou e investigou essa história, escreveu que aqueles dias de 1919 também foram muito violentos. Na Folha de São Paulo, ele escreveu: natural que, depois da fase mortuária, viesse a fase libertária, ou libertina. Basta dizer que as delegacias da cidade registraram a queixa de 4.315 defloramentos e outros tantos casos de abandono do lar, adultério e até incesto. E sim, defloramento é exatamente aquilo que você pensou que fosse, um eufemismo. O Nelson Rodrigues conta que esse lado violento daquele carnaval de excessos não se fez presente nos anos que vieram depois. Ele escreve: nos carnavais seguintes, a cidade teve medo dos próprios abismos. Houve um certo recuo, mas o rio de Machado de Assis, ou de Macedo, ou sei lá, estava morto. O que quero dizer ainda sobre o carnaval da Espanhola é que foi de um erotismo absurdo. E de fato, quando você olha para essas imagens aqui, feitas pelo cineasta Alberto Botelho, do carnaval de 1920, as pessoas até que parecem comportadas. Ainda assim, muita coisa inventada no carnaval de 1919 passou no teste do tempo. O Cordão da Bola Preta, bloco de carnaval gigantesco, saiu pelas ruas do Rio pela primeira vez em 1919. Também naquele ano, o jornalista Júlio Silva saiu com seu bloco do Eu Sozinho pela primeira vez. A tradição se manteve por 53 anos. O carnaval de 1919 também teria normalizado as marchinhas pornográficas, que hoje soam até inocentes, como mostra essa letra aqui. Na minha casa não racha lenha, na minha racha, na minha racha. Na minha casa, eu não vou acreditar que você vai me fazer ler isso. Na minha casa não racha lenha, na minha racha, na minha racha. Na minha casa não falta água, na minha bunda. Bonitinho até, né? O mundo mudou depois do influenza e o carnaval de 1919, com toda a sua catarse coletiva, veio para trazer uma demonstração de como seria esse mundo novo. Isso é até normal, porque quando a Europa se sentiu livre da peste bubônica no século XIV, também aconteceram festas de rua de proporções épicas. E se já aconteceu várias vezes antes, tem tudo para acontecer de novo. Eu não tô sozinha nessa impressão, não. Ouve aí a Laura Oliveira. O humor, o gozo é uma forma de produzir catarse depois de uma situação em que o mal absoluto se apresenta, né? Então, eu acho que é possível, sabe, que no ano que vem, por exemplo, especialmente se a vacina for eficaz e, enfim, se for feito um programa de vacinação mais amplo no Brasil, que permita, né, que as pessoas, que a sociedade, de uma forma geral, se sinta mais segura, e aí a tomar o Carnaval de 1919 como exemplo, isso seguramente vai acontecer, né? Então, quer dizer que as pessoas vão mais às ruas, vão aproveitar,
vão, enfim, produzir mais encontros. E aí eu estou falando de uma série de coisas, né? Eu estou falando dos encontros familiares, eu estou falando da sexualidade, da afetividade, né? Acho que isso é bastante possível, assim. Porque o mundo ainda não se acabou. Pelo menos, ainda não. O mundo não se acabou, aliás, é um título de uma música que a Carmen Miranda fez para relembrar a gripe e o carnaval. Eu vou deixar você com a música agora. Porque quando tudo acaba em música, tudo acaba bem. Na medida do possível, né? Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar e fui tratando de mim. Muito obrigado mesmo por ver esse vídeo até o final. A gente está quase completando 1 milhão de inscritos. Quando isso acontecer, talvez eu tire férias. Então, se você puder se inscrever, eu fico bem feliz. Valeu! Todo mundo não se acabou.